Salve, muito boa noite. Chegou o momento aqui da nossa conversa semanal sobre política. Você sabe que política é que faz a sua vida, a sua escola, faz o seu aluguel e, enfim, define toda a sua trajetória e da sua família. Hoje aqui em Brasília é um dia muito quente também, muito debate. Sobre a reforma da Previdência, o relator, deputado Samuel Moreira, está fazendo encontros com representantes de partidos políticos e a estratégia é definir um texto que reúna o maior número de votos possíveis. Olha, o presidente da República, Jair Bolsonaro, já admite que não tem os 308 votos na Câmara para aprovar a reforma da Previdência. E não tem mesmo, não. Só que ele diz que nem está fazendo contas e que esta é uma responsabilidade do Congresso Nacional. Uma grande responsabilidade. Hoje o Frente a Frente vai conversar nessa mesa redonda aqui com o líder do PSB na Câmara, o deputado Tadeu Alencar. Deputado, muito boa noite, obrigado por aceitar o nosso convite aqui desta conversa direta com os nossos telespectadores. Boa noite, Zé Maria. É um grande privilégio para mim participar aqui do Frente a Frente, na Rede Vida de televisão, com você e com Denise Rotenburg. Estamos à disposição para informar aqui a grande audiência do Frente a Frente. Pois é, uma conversa muito boa e você pode participar. Anota aí o nosso WhatsApp, 61, que é o código, né? 983695236. Vou repetir, 61 é o código daqui de Brasília, 983695236, como está aqui na nossa tela. E minha parceira de sempre aqui nessa mesa redonda, boa noite, Denise. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, deputado. Obrigada por ter aceito o nosso convite. E o deputado Tadeu Alencar, como o Zé Maria já falou, é líder do PSB, um cearense radicado em Pernambuco. Ele foi procurador da Fazenda Nacional do Estado, foi ainda secretário da Casa Civil, chefe da Casa Civil do governador Eduardo Campos. Como é que a gente pode comparar o que o senhor que viveu tanta coisa já na política, já viu tanta coisa aí acontecendo, qual a avaliação que o senhor faz dos últimos governos? O senhor atuou muito no governo do presidente Lula, no governo da presidente Dilma, o governo do presidente Michel Temer, o senhor já estava na Câmara e agora o governo de Jair Bolsonaro. Que paralelo dá para fazer aí entre essas quatro administrações? Eu gostaria de começar pelo governo Bolsonaro, que é o governo que nós estamos enfrentando nesse momento. É o agora, né? É o agora. É um governo que, naturalmente, eleito democraticamente, gerou uma grande expectativa na população brasileira. Eu costumo dizer que o eleitor de Bolsonaro, parte dele, pelo menos, não tem identidade com os valores de Bolsonaro. Votou por cansaço, pelo desejo de mudança, por querer abrir as janelas para ver se oxigenava as esperanças de um Brasil tão maltratado nos últimos tempos. E o que é certo é que, depois de 5 meses apenas, é um período muito curto, onde o capital político de qualquer governante, depois de uma eleição, ele costuma viver uma lua de mel com o eleitor. E todas as pesquisas indicam um degelo muito rápido do governo Bolsonaro, e eu imagino que seja exatamente pela grande frustração que esse eleitor, que não tinha identidade com os valores obscurantistas do governo Bolsonaro, que esperava que essa mudança viesse melhorar a sua vida, viesse tratar os problemas que tocam a vida da população, e o maior deles é o desemprego. Nós temos 14 milhões de pessoas que estão aí desempregadas, além daqueles que não estão ocupando uma vaga no mercado de trabalho. Essa que é a pauta da população. Se você olha a segurança pública, a política pública do governo Bolsonaro é armar a população de forma absolutamente preocupante. Ontem nós vimos na Folha de São Paulo um artigo assinado por todos os ministros da Justiça e ministros da Segurança Pública, que é uma pasta recente, né? Ex-ministros de vários governos, de diversos cortes ideológicos, todos eles muito preocupados com que a política pública de segurança pública no país seja armar a população, atribuindo ao indivíduo uma responsabilidade que, obviamente, é do Estado. Portanto, um grande retrocesso. Quando se olha para a educação, a política pública do governo Bolsonaro é cortar, garrotear recursos públicos na educação, é dizer que os estudantes, os professores, a sociedade que foi às ruas são os idiotas úteis.
o ministro da Educação, o primeiro, recebeu publicamente uma reprovação do próprio governo que o investiu nessa condição, e nós esperávamos que na educação, aprendendo com a experiência anterior, viesse alguém com a noção da sua responsabilidade. E vem alguém com uma vocação histriônica, fez um vídeo que é absolutamente patético. Eu acho que deveria sofrer a repulsa da sociedade brasileira, porque, evidentemente, o nosso maior desafio está na educação. O senhor está se referindo àquele do guarda-chuva? Porque já tem outro vídeo. Cantando na chuva, né? Já tem ele tocando gaita. Já estão chamando ele de Jeg Kelly. Jeg Kelly. Mas já tem outro tocando gaita para provar que é do Ceará. Ah, não, do Ceará? Talvez o Bob Dylan caboclo muito piorado. Mas olha, líder, é inegável que o presidente Jair Bolsonaro fez promessas, discutiu temas durante o processo eleitoral, e ele está sendo, como eu costumo dizer, irritantemente coerente, né? Porque ele pregou exatamente isso aí. Ele pregou a distribuição de armas, não de armas, mas a autorização, né, posse e porte de armas, é inegável. E ele também pregou na educação tudo que não fosse Paulo Freire. Enfim, ele está sendo o Jair Bolsonaro que foi eleito, né? Perfeito, mas a gente não nos surpreende esse comportamento. Durante 28 anos, o deputado Jair Bolsonaro foi um deputado obscuro, que nunca se ocupou dos grandes temas do país. Então, nesse sentido, não surpreende. Mas a gente sempre fica na expectativa, e o Fernando Henrique disse logo que ele assumiu, que a cadeira vai moldar a conduta. Não é o que está acontecendo. O presidente não tem noção da sua responsabilidade, atravessa a Praça dos Três Poderes, quando tem uma agenda colocada pelo seu próprio governo, que é a reforma da Previdência, da qual divergimos, mas ele não gasta energia com essa reforma e leva ao Congresso Nacional ontem, para a estupefação dos brasileiros, um projeto que, evidentemente, não dialoga com políticas de segurança no trânsito, que é responsável pela segunda morte que não seja de doenças. Primeiro as brigas, né, entre as pessoas, mas o segundo motivo de morte no Brasil é exatamente as mortes no trânsito. E nós temos políticas que, afirmadas há algum tempo, agora são fragilizadas, prestigiando o infrator, retirando a cadeira da criança, que é uma coisa absolutamente... É obrigatória, mas não tem mais multa, né? Pois é, mas na hora que você tem uma exigência que não tem uma sanção, evidentemente que o brasileiro, que já tem uma cultura da indolência em relação às normas de segurança, não vai utilizar, o que fragiliza, evidentemente, a criança e até o passageiro que vai na frente. Na hora que tiver um impacto, aquilo vira um arremesso com um grande poder de violação da integridade física de alguém. O senhor acha que o Congresso vai mudar esse projeto, já dada a reação, especialmente essa questão do uso da cadeira própria, apropriada para crianças? Tenho absoluta convicção de que o Congresso Nacional vai ter o mínimo de sensibilidade para modificar esse projeto. Nós podíamos até pensar, aliás, é algo que eu tenho dito, que nós estamos dispostos a apoiar no governo Bolsonaro, essa medida provisória chamada da liberdade econômica, porque enfrenta um Estado que no Brasil é cartorial, é burocrático. O cidadão, quando dialoga com o Estado brasileiro, ele fica submetido a uma verdadeira humilhação. Quem quer que queira contratar com o Estado, quando está retirando a última certidão, as primeiras já se venceram. Então, não é uma relação de cidadania, é uma relação autocrática que diminui, submete o cidadão. Todo o esforço de desburocratizar, eu acho que é benfazejo, e nós estamos dispostos a apoiar. Mas se diz que é em razão desse burocratismo e se faz aí a fragilização de controles das políticas públicas que são necessárias para garantir a segurança no trânsito. Isso precisaria chamar os especialistas, garantir a universalidade do atendimento, que eu acho que é uma coisa necessária, a gratuidade desse exame de revisão, mas em 5 anos todos nós mudamos a nossa condição de saúde. Então, imaginar passar de 5 para 10, que isso é uma medida que seja do interesse do país, ou passar de 20 para 40 pontos para perder a carteira de habilitação, na Dinamarca são 3 pontos. Ou seja, se tem algum excesso na adequação da conduta às penalidades impostas ou à caracterização de infrações graves ou gravíssimas, porque está se atingindo muito rapidamente os 20 pontos que impõem o perdimento da carteira, que se discuta isso.
mas não imaginar que essa é a pauta de interesse do país em nome de valores que absolutamente não são. E tenho certeza que o Congresso vai... Para chegar nessa legislação, líder, a gente sabe o caminho que foi. Não foi de repente porque alguém cismou que tinha que ser tantos pontos, não foi porque alguém cismou que uma criança sem cadeirinha ela se transforma, como o líder falou, num petardo, né, contra ele próprio e contra o carro e contra outros ocupantes. Quer dizer, houve todo um estudo, né, para se chegar a essa condição. Como não mudou nada, não faz sentido recuar, né? O problema é que o Bolsonaro fica falando como na campanha deu certo, como ele não teve que debater assunto nenhum, como uma facada que caiu do céu, lamentavelmente uma atitude criminosa, mas que foi muito útil à inépcia do Bolsonaro para discutir as complexidades da 8ª economia do mundo. Se elegeu desse jeito, acha que pode governar desse jeito, embora não seja nenhuma surpresa essa inapetência por enfrentar esses problemas. Nós esperávamos que ele fosse um presidente melhor do que foi deputado, parlamentar. Não é o que estamos assistindo na educação, na segurança, no meio ambiente. O ministro Ricardo Salles, e não é inepto, tem realmente consciência do que está fazendo, é deliberado, uma atitude numa política de fragilizar uma visão de sustentabilidade, que é um ativo que a economia brasileira poderia ter. O agronegócio, que hoje exportou no ano de 2017 100 bilhões de dólares. Que é o que está segurando a economia. Portanto, né? É o que tem sido... Alguma coisa da economia. Perfeitamente. E aí você teve, inclusive, nesse debate da medida provisória 867, nós fazemos apenas poucos anos, em 2012, aprovamos o Código Florestal, fruto de um amplo debate, não houve nem vencedores nem vencidos, mas houve ali uma pactuação. E tão pouco tempo depois, numa medida provisória que tinha apenas 2 artigos, que era só para ampliar o prazo do cadastro de regularização ambiental, se introduz 32 emendas, uma delas, para falar de uma que eu considero gravíssima, que anistia mais de 5 milhões de hectares de desmatamento ilegal. Ao ponto de que parte do agronegócio, das suas representações... Não, eles próprios disseram, olha, nós não precisamos disso. O Guilherme Leal e vários outros líderes do setor ruralista do país... porque interfere na imagem, né, do país e por onde os produtos brasileiros chegam. Esse primarismo, esse primitivismo do governo é uma coisa chocante. Agora, mal ou bem, vai ter que conviver com o governo. Sim. Teremos 4 anos de governo, né? Se tudo for cumprido à risca, né? Porque o mandato presidencial tem 4 anos. Perfeitamente. Então, ninguém, pelo que a gente percebe, não tem um movimento pró-impeachment, embora muita gente aí pense nisso, mas a gente não vê. Quem tem pé no chão diz, não, peraí, o país não aguenta outro impeachment, vamos para frente, vamos tocar o governo, o que precisa é recuperar a economia. Agora, como levar isso adiante se a gente não vê uma trégua definitiva, ou uma trégua, a trégua nunca é definitiva, mas assim, uma parada de um espeta daqui, espeta de lá, que é o Bolsonaro espeta o Congresso, aí o Congresso vai lá e belisca o Bolsonaro, como fez hoje com a história do orçamento impositivo, aprovando que o orçamento deve ser cumprido, o que for aprovado no Congresso, né, principalmente a parte ali das emendas coletivas, que antes o governo podia decidir se cumprir ou não, agora ele será obrigado a cumprir. Perfeito. Como fazer essa relação dar certo para recuperar a economia e conseguir aprovar ali uma reforma da Previdência que tenha que consiga dar um novo ânimo ao país? Eu acho que nós temos que ter muita... Não pode ser pauta de ninguém o impeachment de um presidente. Eu acho que esse é um instituto perfeitamente constitucional, previsto no ordenamento jurídico brasileiro, mas não pode ser o nosso desejo de que haja um impeachment. Ele deve acontecer o impeachment quando, de fato, não houver as condições políticas e jurídicas para a continuidade do governo. Nós não trabalhamos com essa hipótese. Isso, se tem alguém pensando nisso, com certeza não é a oposição. Nós temos clareza de que o presidente foi eleito democraticamente. Lamentavelmente, o povo brasileiro fez uma oposição equivocada. O degelo do capital político do presidente nessa velocidade já demonstra isso, essa frustração.
É óbvio que nós temos uma responsabilidade enquanto oposição. O fato de estarmos na oposição, que não é um lugar que a gente escolhe estar, é onde o eleitor nos coloca. Mas o eleitor nos colocou para não ficar despido de responsabilidades. Ser de oposição não nos priva da responsabilidade, da obrigação, do dever de também contribuir com soluções para o país. Eu fico, às vezes, preocupado quando vejo alguém dizer, não, o governo é que tem que dar soluções. Claro, o governo foi eleito para isso, nós não podemos também atrair para nós a responsabilidade de governar. Mas também não podemos nos sentir desobrigados de contribuir, de fazer sugestões. Essa pauta da Previdência, Denise e Zé Maria, nós temos clareza de que é um debate importante para o país. Tem coisas que estão acontecendo nos estados. Vou dar, por exemplo, o meu estado, Pernambuco. Nós fizemos 900 milhões de investimentos no ano passado, em 2018, e aportamos 2 bilhões e 600 milhões para pagar as aposentadorias e pensões. Nós não podemos olhar para isso e achar que não tem que ser feito nada. Fora a folha de pagamento. Mas olha, deputado, a Dulce Rocha, daqui do Distrito Federal, obrigado, Dulce, ela faz um alerta, ela diz aqui que o Congresso é que é o responsável pela situação de paralisação que o senhor disse que o país está. E ela aponta, inclusive, as manifestações agora do dia 26. Por que o senhor acha que o Congresso é que está recebendo essa culpa? Não, veja, eu acho que essas manifestações, vamos falar das coisas como elas são. São manifestações que tiveram um caráter... A gente tem que respeitar, qualquer um tem direito de se manifestar em relação ao que quer que seja. Mas uma manifestação que assume um caráter antidemocrático, porque ao invés de combater os defeitos da política, ela combate a própria política, então essa manifestação tem algum viés errado. Ataca o Congresso Nacional, ataca o Poder Judiciário, a Suprema Corte brasileira. E se tem problemas na política e no judiciário, vamos focar nesses problemas. Agora, são pessoas que acreditam que é dispensável o Congresso Nacional, que se incomoda porque o Congresso cobra com a mesma tranquilidade com que a gente sabe que não é suficiente o papel apenas de resistir, mas é importante resistir. Nós não podemos passar por tudo que estamos assistindo e achar que não é nossa responsabilidade, porque o governo foi eleito democraticamente, a oposição também tem um papel. Agora, o Congresso tem os seus defeitos. O discurso do presidente de dizer que é a classe política que não permite ele governar, isso ninguém está acreditando, porque ele próprio dá demonstrações reiteradas, semanais, às vezes diárias, de que ele é que milita contra o seu próprio governo. A gente até brinca que nós vamos perder o nosso emprego de oposição, porque o governo governa e faz oposição ao mesmo tempo. O PSL hoje fez esse papel lá, né? A líder do governo fechou um acordo, o Major Olímpio sai esbaforido, dizendo que o acordo não foi respeitado porque precisava derrubar o veto lá, ele queria derrubar o veto da questão dos agentes penitenciários, para eles terem poder de polícia. Essa disputa do PSL, quando é que a oposição vai se aproveitar mais dela? Já tem gente dizendo que na semana que vem essa história vai render por causa da briga ali da Joyce e do Major Olímpio e que pode prejudicar, inclusive, a votação do crédito de 248 bilhões que o governo tentou hoje aprovar até de noite e não conseguiram. Foi difícil lá. Que o Brasil não está interessado nessa discussão do PSL. O Brasil quer solução para o desemprego, quer ver crescimento econômico, quer ver como é que a gente ajuda. Mas essa discussão não atrapalha? O setor produtivo, sim. Essas discussões do partido? Veja, é o partido do presidente da República, não é o Congresso Nacional. Eu vejo com muita expectativa e acho que nós deveríamos construir uma agenda própria do Poder Legislativo, do Congresso Nacional, mostrando que a gente está preocupado nesse ponto. Eu quero fazer aqui um reconhecimento público ao presidente Rodrigo Maia, que tem sido pelos valores próprios que tem, mas também por contraste. Na hora que o Bolsonaro diz, a democracia depende de um consentimento das Forças Armadas. Aí o Rodrigo Maia diz, não, a democracia depende do funcionamento livre dos poderes, das instituições. Na hora em que o presidente fica tentando armar a população,
o Rodrigo vai lá, o presidente Rodrigo vai lá e diz, não, a gente precisa ter ponderação em relação a essa matéria. Essa semana eu ia falando da medida provisória 867 e terminei não referindo a questão de que nós temos uma agenda, a Previdência. O próprio Rodrigo Maia tem dito, não é a Previdência que vai resolver todos os problemas do Brasil. E nós achamos... Pois não, conclui, porque a gente precisa chamar o intervalo. Perfeito, então continuaremos depois do intervalo. Depois do intervalo, o senhor conclui o raciocínio e tem uma série de perguntas aqui também. Nós estamos aqui hoje com o líder do PSB, Tadeu Alencar. Voltamos em 2 minutos.